E aí galera, só alegria? Aqui é Edson Toshio e hoje eu quero falar com vocês a respeito da PNL. Então, e o que é a PNL? PNL vem de Programação Neurolinguística. E de onde veio essa coisa toda aí? Programação Neurolinguística surgiu no início ali da década de 1970, praticamente para meados de 1970, quando um estudante de matemática de computação chamado Richard Bandler, ele começou a fazer estudo de pessoas, por exemplo, psicoterapeutas, que tinham excelentes resultados com os seus pacientes e ele comparava com outros que não tinham esses resultados. E ele queria entender como que isso funcionava, por que uma pessoa tem excelentes resultados e outras que acompanham, que estudam essa pessoa e que tem basicamente sua mesma formação, não conseguem realmente ajudar os pacientes da maneira que o outro ali ajuda. E não só ele, mas depois o John Grinder, que era o professor de linguística ali da universidade que Bandler também estudava, eles começaram a trabalhar em conjunto para procurar realmente entender como isso tudo funcionava. E eles começaram a acompanhar esses profissionais. Tem um dos livros do Richard Bandler, o mais novo inclusive, que se chama Thinking on Purpose. Você tem uma definição lá bem legal que ele comenta o seguinte, que a PNL é uma atitude, é uma metodologia e ela é uma tecnologia da excelência. E por que isso? Porque uma das coisas que são feitas com a programação neurolinguística é você compreender a estratégia que a pessoa tem, uma estratégia mental que ela possui, de modo que ela consiga atingir o resultado que ela obtém. Como que ela faz para atingir a excelência, por exemplo, na psicoterapia, no começo era nisso, ou a pessoa que é, por exemplo, uma excelente atiradora no tiro ao alvo, ela é praticamente perfeita. Como é que ela consegue se destacar dos outros? O que tem estratégia mental nela que faz ela ser diferente? Assim também, como que alguém consegue se comunicar de uma maneira eficaz em relação a outros que não conseguem? Ou como que alguém pode ser um esportista tão bom e sempre estar em alta performance em relação a outros que também são bons, mas não conseguem chegar àquele nível? O que tem aqui nessa mente de forma que eles consigam ser o que são? E eles começaram esses estudos e eles criaram o que a gente chama de modelagem. Eles começaram a modelar essas estratégias, entender o que se passava na mente da pessoa e a partir daí elas conseguiam o quê? Replicar isso em outra pessoa. De modo que essa outra pessoa conseguiria atingir aquele resultado de uma forma muito mais rápida do que aquela outra demorou muito tempo, muitas vezes, para chegar naquele tipo de conhecimento. Ou seja, você diminui o tempo de aprendizado, a curva de aprendizado de algumas habilidades diminui, porque aí você modelou a forma mais ideal para chegar onde você quer. Isso realmente melhora em questão de treinamentos de pessoas, em empresas, em grupos de esportes, por exemplo, grupos esportivos, ou seja, você consegue realmente dinamizar e otimizar uma série de tarefas e habilidades de forma que você venha a fazer as pessoas terem cada vez mais um ótimo desempenho. Mas não é só isso que a PNL trabalha. Nós, para fazermos essa modelagem, tem uma série de habilidades que você desenvolve para que isso ocorra. E, obviamente, nesse vídeo não tem como eu pegar e falar disso tudo. Mas, basicamente, a gente pode dizer que PNL consiste em várias habilidades que envolvem a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Quando nós falamos dessas três letrinhas, né, ou seja, de P, o N e o L, que é de programação neurolinguística, do que a gente está falando ali. Programação tem uma série de instruções que eu escrevo para que algo seja realizado. Eu vou fazer isso na parte neuro. O neuro é o cérebro. Então, você entendendo como o cérebro trabalha, como ele funciona, como ele percebe a realidade deste mundo através dos 5 sentidos, você consegue, através da linguística, ou seja, da forma verbal e não verbal da sua comunicação, você consegue reprogramar ali as suas crenças que de repente podem ser limitantes. Você pode reprogramá-las em crenças fortalecedoras. Você pode entender o mundo de uma maneira diferente. Você pode compreender porque uma pessoa age de determinada maneira que é diferente da sua, que é diferente de outra pessoa. E assim você consegue realmente mexer nos seus pensamentos de tal forma que você consiga controlar os seus sentimentos. Por que isso? Porque o pensamento, ele gera o sentimento.
e um sentimento, ele gera um comportamento. É uma ação que você vai tomar baseando-se naquele sentimento que veio de um pensamento. É uma tríade, entende? Logo, como é que você muda o comportamento? Quando você realmente faz com que o seu pensamento seja transformado da maneira que você queira se sentir de determinada forma, ou seja, qual é o estado emocional que você quer ter. Para isso, eu tenho que ter um pensamento determinado que vai gerar esse estado emocional. E esse estado emocional vai permitir que eu me comporte da maneira desejada. Para isso, nós temos várias habilidades que são desenvolvidas de forma que você consiga cada vez mais com a prática, com o aprendizado, com erros e acertos, obviamente, porque você aprende errando e isso é muito bom porque você só vai aprender se você colocar em prática. Se você só ficar lendo a respeito ou vendo vídeos e não praticar, não vai adiantar de coisa nenhuma. Só vai ser uma teoria muito bonita, só que não vai te adiantar de nada. Agora, pratica. Começa a entender como é possível você ter essa inteligência emocional, essa capacidade realmente de você controlar questão de ansiedade, de estresse, de nervosismo, de medos, fobias, angústias, depressões, ou seja lá o que for que te atrapalhe ou que você queira realmente otimizar, maximizar aquele tipo de emoção e de sentimentos que realmente fazem com que você se sinta cada vez melhor, cada vez mais motivado, motivada, cada vez mais dinâmico, cada vez uma pessoa mais preparada com desempenho elevado para você realmente atingir a excelência em tudo aquilo que você realiza. E a PNL te permite fazer isso tudo. Dessa forma, meus caros, eu espero que vocês tenham conhecido um pouco sobre o que a PNL é. E nos outros vídeos que eu vou postando aí também eu vou falando cada vez mais sobre as outras características que envolvem o estudo da programação neurolinguística, para que você esteja cada vez mais a par desse assunto. É algo que, por mais que seja da década de 1970, muita gente não conhece, não tem ideia do que é, ou tem ideias totalmente diferentes, pensando que é pensamento positivo. Não tem nada a ver com pensamento positivo, não, tá? Embora você use essa questão de pensar de uma maneira positiva, não tem a ver com o que o pessoal fala sobre pensamento positivo. É outra coisa. Mas aí já é tema para outro vídeo. Gostou? Então, curte aí, compartilha, coloca um comentário, tem dúvidas, escreva aí. E indique para pessoas que já conhecem ou que não conhecem, para que a gente possa realmente fazer com que este conhecimento realmente se espalhe. Porque eu acredito que se nós aprendêssemos a como nos controlar emocionalmente desde cedo, nós seríamos com certeza seres humanos muito melhores, muito mais evoluídos em vários aspectos, sabe? E conto com a sua ajuda e agradeço imensamente. Vejo vocês no próximo vídeo, seja falando de programação neurolinguística, seja falando de coaching, seja falando de oratória. Tudo isso eu uso junto, para que a gente possa realmente ter ali, através da arte de falar em público, por exemplo, cada vez mais o poder de transmitir as mensagens de uma forma impactante e que a gente consiga atingir ali esse objetivo de transformar vidas, de fazer de você realmente a sua melhor versão a cada momento que você assim o desejar. Um grande abraço, desejo muito sucesso para vocês. Até mais e tchau, tchau. E lembre-se de se inscrever no canal, yes! Lembre-se de se inscrever no canal, aí ó, inscreve agora. Ah, já é inscrito, maravilha, já tocou no sininho? Toca no sininho, o sininho é legal, toca no sininho, porque aí quando chegar um novo vídeo, você será notificado ou notificada e poderá estar já a par de tudo aquilo que eu vou postando aqui no YouTube. Yeah. Até mais, obrigado, tchau, tchau.